Salve massa, quem fala é Jean. O Galo venceu o Vasco em São Januário e termina agora a parada da Copa em nono lugar com 18 pontos, empatado com um punhado de time. O Galo fez o seu papel, que é vencer um clube no qual disputa frente a frente ali, vai ter uma disputa até o final para não cair, pois é isso que o Atlético demonstra que vai disputar até o final do campeonato. Não vejo o Galo com grandes saltos, mas é muito importante vencer um clube de forma que será um adversário direto nessa briga. O Galo ontem fez um jogo muito aquém do esperado, devido ao Vasco ser um time muito fraco, um time em crise, com o treinador à beira da loucura, querendo sair do clube. Ontem o Renato Gaúcho deu a entender que quer sair do Vasco, que não tem clima mais, que não confia no elenco no qual ele trabalha. Então é bem complicada a situação que os torcedores do Vasco estão passando, mas isso não é problema meu, o problema é o Atlético Mineiro, que também não vive um bom momento, não vive nada de positivo para estar salientando aqui. Quer dizer, a não ser alguns desempenhos individuais, como a melhora muito grande do Bernard nessa reta final aí, né? Ele que está cotado para sair para a Grécia, tem proposta para voltar para a Grécia. Ele se envolveu em polêmicas, mas vamos ver aí o que vai se decidir durante essa parada da Copa. Agora à noite, o Galo anunciou o zagueiro Léo Duarte, zagueiro de 29 anos, e estava jogando na Turquia, se eu não me engano. Passou pelo Flamengo, passou pelo Milan também. Deixa eu ver aqui. Zagueiro Léo Duarte, na paz do calendário, o brasileiro mal começou, o Atlético Mineiro já anunciou o acordo com o novo reforço. Zagueiro que estava livre no mercado, Istambul. Não vou arriscar pronunciar o nome desse time, mas é isso. Ele é um zagueiro que estava livre no mercado e o Galo conseguiu a contratação, que é o que o diretor e os donos já tinham prometido, que o Galo vai estar anunciando jogadores que, no caso, estarão em fim de contrato, passe livre, e é isso. O Galo não tem dinheiro para investir e não espere em grandes contratações, a não ser a do Fred, que o Galo já tem um acordo verbal com o atleta, mas agora vai tentar uma liberação de graça com o Fenerbahçe. Vamos ver se o Fenerbahçe vai cair nessa de liberar o jogador de graça, que eu acho muito pouco provável, mas o Galo vai fazer essa tentativa aí. Falando do jogo de ontem, 1-0, gol do Vitor Hugo, zagueiro, chegou ao seu sexto gol com a camisa do Galo, um zagueiro muito fraco na sua função, né, que é nos salvar dos gols, mas entrega bastante gol lá na frente. Quer dizer, bastante gol sim, né? Guardadas as devidas proporções para um zagueiro que está há pouco tempo no clube, já fez 6 gols, ao exemplo do Alonso, que é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Galo, saiu do clube recentemente com 6 gols. O Alonso tem uma vasta história pelo clube, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, esteve nas boas campanhas aí né, dessa década do Atlético, né? Então, máximo respeito ao zagueiro Alonso que foi embora. Fontes dizem que ele era muito galo, tá? Ele era muito galo. É, recebi uma mensagem especial dele, ele era muito galo e infelizmente caiu tecnicamente e foi embora. Enfim, é, voltando a falar do jogo, o zagueiro Vitor Hugo, que não é tão bom lá atrás como zagueiro, então acaba entregando alguns golzinhos. Jogada aérea de escanteio que o Atlético muito tempo não tinha, né? Que era muito forte na década passada com o Leonardo Silva e Hever. O Galo sofre muito para fazer esse tipo de gol, que é, tipo, por ter muitos zagueiros baixos nos últimos anos. A zaga do Atlético teoricamente é muito baixa. O Atlético não tem um histórico de ter muitos zagueiros altos ultimamente, né? Que são bons no jogo aéreo. Dito isso, tem refletido lá na zaga, onde o Galo tem tomado muitos gols de bola parada, gols de cabeça e tudo mais. O Galo ontem teve uma partida ok de alguns jogadores. Ontem tivemos a partida de Renier, né, que não entrega nada de bom. Natarael, que alguns torcedores estão brincando em chamar de Cafunael, é um jogador muito que cresceu bastante com Barba. Ele só não consegue correr e pensar junto, mas está entregando bastante raça ali atrás, é, correndo bastante, dando carrinho, desarmando. Ele só não consegue muito decidir ali na frente, correr e
fazer o cruzamento junto, né? Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas tirando as brincadeiras, ele tá indo bem. Tomás Pérez muito bem ontem. A zaga do Galo, o Galo entrou com 3 zagueiros. Grande partida de Ivan Roman. Grande partida de Ivan Roman. E mais uma excelente partida do Everson, né? O Everson, mais uma vez, segurando ali todas as chances que o Vasco teve. E o Everson trabalhando muito bem. Não deveria ter sofrido tanto quanto ele sofreu, né? Devido ao Vasco ser um time mais fraco. Mas o Galo tá no caminho certo aí, pelo menos tá se encaixando como time titular, terminou bem essa reta final, vencendo seus jogos, classificando nas competições. E espero que para o segundo semestre o Galo tenha um carinho especial pelos diretores, apesar que eles já deixaram claro que não vão investir numa grande contratação. Apesar que o Léo Duarte aí foi anunciado meio que do nada, era um jogador que estava livre no mercado. Então, um jogador do perfil que eles já haviam anunciado. Tinha soltado uma notícia durante essa semana que o Galo já tinha um acerto com o zagueiro. Só que todo mundo estava achando que era o Juan Jesus, o zagueiro que estava jogando no Campeonato Italiano, né? Um zagueiro mais experiente, de 34 ou 35 anos, não sei. Passagens pela seleção brasileira, todo mundo achou que era o Juan, mas não é o Juan Jesus. O zagueiro anunciado foi o Léo Duarte. Não tenho informações se ele é bom jogador ou não me lembro dele. Aparentemente, para ele não ter renovado um contrato no futebol turco, provavelmente ele não deve ser um zagueiro muito bom, né? Deve ser um zagueiro para compor o elenco, espero eu. O Atlético vai precisar, né, com a saída do Alonso e possivelmente pode ser que saia mais alguém. Não sei se o Ivan Roman fica, né? Apesar da boa partida que ele fez ontem. Teve um desgaste, aparentemente, entre comissão técnica e jogador. Teve notícias sobre a possível saída dele. Enfim, o Galo precisa urgentemente ter paz para trabalhar, para montagem de elenco e tudo mais. Foi uma boa vitória, mas é o Vasco da Gama. E com essa parada, não tem como ver como vai ser a evolução do Galo pro decorrer da temporada. Agora é aguardar, são um pouco mais de 50 dias sem Clube Atlético Mineiro. Agora vamos torcer para a seleção brasileira, ou se você não preferir torcer para a seleção, tem outras seleções aí, com Cristiano Ronaldo, Messi. Eu não sou muito fã de torcer para a Argentina, mas enfim, tem gente que torce. É ruim viver sem o Galo, né? O Galo move a nossa paixão pelo futebol, move a nossa atenção. Vai ser difícil ficar sem o Galo aí, mas não, não que vai nos doer muito também, porque o Galo, ao mesmo tempo que é a nossa paixão, vem tirando muito sono como torcedor, né? Não tem nos dado tantas alegrias, apesar dessas últimas vitórias aí que o Galo veio acumulando nessa reta final, classificações, enfim. Vamos torcer aí para que o Galo volte da Copa um pouco mais forte e um pouco mais com sorte também, e encontre um time titular e alguns jogadores ali para reserva que consiga é, desempenhar um bom papel para a reta final do ano. Vamos se apegar aí para 2014, que o 2014, final de 2014 ali foi mágico pós-Copa do Atlético. O Galo voou pós-Copa desde 2014 e acabou faturando ali a Recopa, né, contra o Lanús e ganhou a Copa do Brasil em cima do rival. Torcer aí para que o Galo consiga fazer contratações assertivas, né? Consiga encontrar e consiga fechar com o Fred, vai ser bastante importante fechar com o Fred, que ele pode fazer ele tanto a volância quanto o meio, então é um jogador que passagem por seleção, jogou Copa do Mundo, é atleticano, né? Tem uma boa idade, não tá tão velho, então é um jogador que tem bastante a agregar ao Clube Atlético Mineiro, assim como foi o Renan Lodge, que é um excelente lateral, né? Que o Galo conseguiu encontrar aí, por sorte, para suprir a saída do Arana, que não tá tão bem lá no Fluminense, mas não é problema nosso. Enfim, vamos torcer aí para que o Galo consiga voltar melhor. Ótima vitória ontem, não tem muito o que falar, e era obrigação mesmo. Eu já disse isso no decorrer do vídeo. O Galo precisa vencer esses clubes que vão disputar as posições
de baixo de tabela com o Galo, né? Que vão disputar ali a metade da tabela, vai ficar entre décimo quarto, décimo sexto. Enquanto o Galo pontuar para cima desses clubes, melhor. Todo respeito ao Vasco da Gama, mas é um clube também que está vivendo maus dias como o Galo. Mas não tanto quanto o Galo. Porque o Galo, a expectativa era muito alta e infelizmente nos baixou bastante com o decorrer dos anos. Mas é isso. Vamos torcer aí para que a melhora venha acontecer. É uma boa vitória, mas a obrigação do galera vencer mesmo. E torcer aí para os próximos jogos uma sorte melhor. No caso, no decorrer do ano, no final do ano, né? Próxima metade do Campeonato Brasileiro pós-Copa. Então é isso. Não sei se eu vou comentar o Jogo do Brasil aqui, se o canal vai ficar parado por 50 dias, mas sendo assim, até lá, posso trazer notícias do Galo provavelmente durante o decorrer, comentar alguma coisa rapidinho e só. É isso. Obrigado para quem gostou. Quem deixar um like aí agradeço. Quem se inscrever agradeço da mesma forma. E é isso. Tamo junto, aqui é Galo e fui.